Olá, sejam bem-vindas ao podcast Adultas em Treinamento, um podcast sobre o caos de crescer, afinal, ninguém nasce sabendo como ser adulta. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o que fazer quando a gente não se pode fazer nada. Chorar, se desesperar, chorar mais um pouco, se desesperar mais um pouco e surtar e tudo isso aí que você pode imaginar que eu acredito que você já deve ter feito pelo menos uma vez na sua vida. Exatamente, mas será que é só isso que funciona? Na verdade, isso não funciona. Acho que faz parte do processo. Tudo bem chorar, tudo bem ficar um pouco desesperado, faz parte do processo. Mas talvez não seja isso que te faça superar e sair mais rápido desse mood. Então, iniciando o tema nós precisamos entender que a vida, que as coisas, elas não vão ser do jeito que a gente quer, quando a gente quer, no momento que a gente quer e espera. Sim, infelizmente ou felizmente, Também. sei lá, também vão depender. Acho que esse ponto do felizmente ou do infelizmente, acho que depende muito do ponto de vista. Mas, enfim, a gente precisa entender. Eu sei que é um ponto que todo mundo já ouviu falar. Ai, meninas, a gente já ouviu falar e tá, vocês repetindo a mesma coisa de novo. Sim, porque a gente já ouviu, a gente sabe, mas a gente ainda não conseguiu internalizar. Acho que a nossa emoção ainda não... Sim. Não foi ainda. Então a gente fica muito preso nisso de me desesperar. E eu digo isso como psicóloga, que já trabalha há bastante tempo, e eu ainda acho que eu tenho que me tornar um monge budista para conseguir subir a minha consciência para entender essas coisas. De verdade, acho um processo difícil. Exato, aquele monge lá em cima de uma montanha meditando. Porque é um processo realmente difícil. E é mesmo. Só que aí, gente, assim, né? Se a gente for pra pensar, durante uma vida, aí você vai perder pessoas, seja por términos, por percas realmente, coisas ruins vão acontecer. A vida, ela é instável, ela não é linear e coisas ruins acontecem o tempo todo, né? A vida, ela não é só felicidade. Então, se a gente não consegue lidar com esses momentos ruins, se a gente não consegue passar por eles, a gente acaba adoecendo. Essa é a verdade. Então a gente precisa, respondendo a pergunta, aceitar. Sim. É fácil? Não. Então essa questão da vida acontece da forma que a gente não está esperando, porque a vida não é linear. A gente precisa aceitar os eventos da vida. E acho que a gente vai repetir o tempo todo nesse episódio de que não é fácil, porque não é. Sim. E lembrando que aceitar não é gostar. Ficar feliz como, não é? Perdi alguém da minha família. Você vai aceitar? Ou melhor, você vai gostar? Você não vai gostar, ninguém vai gostar. Mas você precisa aceitar, porque muitas pessoas falam, eu não aceito isso. Tá, mas... Continua lá, não muda o fato. Exato, lembra disso. Não aceitar não muda o fato. Então, eu aceito, quando a gente fala de aceitar, é aceitar a situação como ela é. Sim. Isso aconteceu. Sim. E ponto. É agora o que eu vou fazer a partir disso. O que eu vou fazer a partir desse acontecimento? Posso continuar me desesperando e não aceitando, mas talvez isso só prolongue o teu sofrimento, te deixa mais frustrada, mais angustiada, e o que você sofreria, sei lá, uma semana, você vai sofrer durante 3 meses. Exato. Então, acho que um ponto principal pra gente conversar aqui é que coisas ruins vão acontecer, problemas vão acontecer pra todo mundo, mas a forma como você lida com eles, reage a eles, que é a grande chave da questão. Que é, por exemplo, vamos pegar a situação... Alguém terminou um relacionamento comigo. Eu morava com a pessoa, sei lá, 5 anos, a pessoa chegou e terminou comigo do nada. Esse fato não tenho controle. Foi o outro que quis terminar comigo. Legal. Se eu vou, por exemplo, sair mais com as minhas amigas, me conectar comigo, ou sei lá, voltar pro curso que eu gostava, começar um exercício físico, ou se eu vou passar o dia enfiada no meu quarto, stalkeando a pessoa, stalkeando todas as mulheres que ele segue, tudo é uma escolha. Então a situação, o término tá lá, é a mesma para todo mundo, mas o como eu vou lidar com esse término é diferente. E aí, de novo, não quer dizer que eu não esteja sofrendo pelo término nas duas situações. Mas o como eu reajo, o como eu ajo é sim diferente. Isso vai mudar a resolução para mim daquela situação no final das contas. Isso, né? Esse processo de o que eu vou escolher fazer diante dessa situação. O que eu posso fazer para lidar. Porque já aconteceu. Sim. O não aceitar ou não vai mudar. Então já aconteceu. Então agora, beleza, isso aqui aconteceu. E agora que raios eu vou fazer diante dessa situação? Isso é muito importante, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que é a questão do trânsito. Por exemplo, eu saio de casa para ir pro trabalho todo dia e eu pego um trânsito horrível de lá 45 minutos de engarrafamento. Um percurso que eu deveria fazer em 15 se não tivesse trânsito.
Eu posso passar ali o tempo todo reclamando, xingando, brigando, reclamando com tudo e todos. Isso não faz o trânsito se abrir, os carros saírem da minha frente e meu carro passar. Poderia, né? Tem um monte de Mas carro aqui voando. nunca funcionou, Aqui também não. né? Então, assim, posso. Ou, o que que eu posso fazer diante dessa situação? Que essa é uma pergunta que talvez você precise se fazer mais. Eu sei que aquele local sempre engarrafa, sempre tem trânsito, eu vou precisar, sei lá, sair 15, 20 minutos mais cedo. Ou, sei lá, se eu já tô lá no trânsito, cara, foi pego de surpresa, não é comum ter, mas teve. O que que eu posso fazer? Sei lá, ao invés de ficar ali reclamando, remoendo, eu posso colocar o podcast pra escutar enquanto eu tô lá esperando e ouvir, aprender com a gente. Você pode ler um livro, você pode, sei lá, responder um e-mail que você tinha que responder e não respondeu. Você pode fazer algo com aquele tempo. O trânsito tá lá, é chato, é horrível, mas sentir ódio por ele, cara, não muda o caminho, não. Essa semana aconteceu um evento na minha casa que ventou, caiu uma árvore, faltou luz. Tive que remanejar atendimentos, cancelar algumas pessoas. Estava meu controle do vento, faltar a energia? Nem um Não. pouco. Fiquei chateada, é claro, porque tive que desmarcar minhas coisas e mudar todo o meu planejamento. Sim, fiquei. Porém, falei, tá, o que eu vou fazer com esse tempo? Terminei de ler um livro. Eu acho que é o agir em mesmo chateada, né? O chateado, essa emoção, ela vai estar lá, desconfortável. Gostei? Isso, exato. Não é, e de novo, não é sobre gostar, mas é sobre agir apesar daquilo. A gente recentemente também fez uma viagem que a gente foi para um lugar de praia. Alugamos um Airbnb e chegou lá, choveu todos os dias. E assim, gente, não estamos falando daquela chuvinha gostosa, não. A gente tá falando de tempestade, raio, trovão, gritaria, ventania. Exato, essa mesmo. Abre um parênteses aqui rápido, que a previsão do tempo estava tempestade. Nós falamos... Otimistas. Não vai, se chover, coisa pouca, mas pensamento positivo. Mas assim, Choveu. Spoiler, não foi pouco. e totalmente fora do nosso controle, né? Exato, então assim, dentro dessa situação, a gente poderia ficar lá dentro do apartamento que a gente alugou, revoltada, xingando o mundo, o universo, ou a gente foi aproveitar o que dava. Tá, ok, não deu pra pegar uma praia, mas a gente conseguiu ir em museu, a gente conseguiu sair pra comer em um lugar legal, a gente se divertiu, a gente aproveitou. Porque é isso, assim, é entender que o estresse, a raiva, a tristeza, ela não muda o fato. Seja o término, seja o trânsito, seja a chuva na viagem, seja a falta de luz. O como eu reajo resolve a situação. Né? Não é ficar feliz, mas é ter uma perspectiva um pouco melhor. E repare que a gente foi dando aqui vários exemplos, né? Exemplo de trânsito, exemplo de viagem, exemplo de falta de energia. Ou seja, são coisas que estão acontecendo aí o dia inteiro, Vai quase todos os acontecer, dias, normal. com todas as pessoas. Então, assim, ao tempo todo a gente vai precisar estar nesse processo de aceitação, de... Sim. Como é que é aquela palavra que agora eu esqueci? Meio, tipo, Resiliência. resiliência. Isso. De vou precisar me readaptar, vou precisar ver um novo jeito, já que do jeito que eu planejei não foi muito. Então, o tempo todo a gente vai estar nesse processo de aceitação e escolha de como que eu vou lidar com essa situação, da forma que ela se apresenta. E aí, como a gente tá falando aqui, né, muito de passado. A gente também tem que falar sobre remoer coisas, porque não adianta ficar remoendo. Ah, eu poderia ter feito diferente. Você não vai entrar na máquina do tempo e fazer diferente. Talvez você até pudesse, né? Mas, Agora, se você fosse voltar, você até faria, mas assim... Faria, mas assim, no momento que você tinha aquela informação, você não sabia o resultado que viria. Então você não poderia, no final das contas, fazer diferente. E pensar sobre isso de novo não resolve o seu problema, não muda a sua situação. Não, eu tô aqui pensando de realmente a gente não tem como entrar no tempo e talvez mesmo que a gente voltasse, você até faria diferente, mas no final não teria um super resultado que você estava esperando. Será que o resultado seria diferente para a situação? E aí é uma discussão que você vai gastar tempo para nada, porque você não vai voltar no tempo. E olha como é que é. Agora eu também estou pensando aqui injusto você querer cobrar, ficar meio que julgando quem você foi no passado, a forma que você lidou. Você fica, eu poderia ter feito diferente, poderia, e se eu tivesse feito diferente? E aí é o que a gente fala muito na terapia, acho que também, né? Tipo, não fez. Ah, você poderia. Talvez você até pudesse, mas não fez. E não vai fazer agora. Aí, de Agora novo, você vai fazer de uma forma isso. diferente, uma outra situação. Isso, que aí a gente entra na questão do aprendizado também, né? A gente não pode viver a vida repetindo erros, problemas e ciclos ali. A gente tem que parar pra realmente refletir o que eu posso fazer diferente. Então, se nesse relacionamento, vamos usar esse exemplo que é o mais clássico, eu agi de um jeito que eu não curti, eu acho que por isso que a gente terminou, esse já foi, então não tem mais o que você possa fazer. O que eu posso fazer pro próximo? Como que eu posso ser melhor pro meu próximo relacionamento? O que eu posso fazer de diferente? Sempre dá pra tirar um aprendizado das situações, né? Gente, eu sou muito da pessoa dos aprendizados. Sim. Serviu de aprendizado, mas eu preferia ter continuado burra. Passo muito por isso. Sim. Mas eu gosto, não sei, eu adquiri essa coisa de... Tá,
Foi de um jeito que eu não estava querendo, não queria ter passado por esse aprendizado, mas passei, já passou. Ah, eu não queria. Problema é seu, já passou, agora lide com isso. Então, eu tenho muito esse viés de ver as coisas como um aprendizado e não ficar nesse processo de remoer. Outro exemplo, há muitos anos atrás, viajei com a minha família. Eu sempre dou esse exemplo quando eu tô também em sessão. Viajei com a minha família, a gente sempre leva guloseimas pra gente comer. Beleza. Separamos tudo, botamos numa sacolinha, deixamos no chão da cozinha. Aí, quando chegamos lá no Hotel Fazenda, cadê o saco do biscoito? Todo mundo morrendo de fome. Lembrando que era no Hotel Fazenda, no meio do mato, não tinha nada perto. E a gente chegou à tarde, a gente tinha que esperar até o jantar para comer alguma coisa. E não tinha nenhuma cantina. Não tinha. Gente, a gente ficou com fome. Aí todo mundo começa. Alguém tinha que ter lembrado, alguém tinha que ter feito, alguém tinha que não sei o quê, alguém tinha que ter olhado. Ninguém olhou. Aí o que eu, Mariana, aprendi com isso? Toda vez que eu saio de casa, eu dou uma olhada geral. Sei lá, vou fechar a porta do quarto, eu dou uma olhada assim, se não ficou nada por cima. Vou sair, eu vou olhando. Saio do carro, vou olhando pra ver se eu não esqueci nada. Então foi o que eu pude tirar de aprendizado dessa situação. É até isso, né? Se a situação foi tão ruim, o que eu posso fazer pra ela não se repetir nunca mais? Foi horrível, não quero mais. Então, aprendizados. E aí a gente também pode falar sobre futuro, né? Ter um monte de ansiedade, um monte de preocupações sobre o futuro não vai mudar as coisas como elas são. De fato, sobre o futuro a gente consegue agir, planejar, fazer, mas a vida ainda acontece no inesperado. Não é porque eu planejei minha vida certinha, eu vou sair daqui, eu vou fazer tal curso na faculdade, vou me formar em 4 anos. Aí, enquanto eu falava, me veio o exemplo do a gente que entrou na faculdade pleno e feliz. Vou me formar, fazer tudo bonitinho. E aí veio uma pandemia que ninguém esperava e a gente terminou online. Até dentro do nosso plano, a vida vem, a gente joga a gente de cabeça para baixo e a gente tem que se reinventar. Então, assim, tem ideia também de que mesmo para o futuro, mesmo com as preocupações, mesmo com o que a gente pode fazer, ainda assim a vida acontece no acaso. Para pensar que bom que a vida acontece, às vezes, de forma diferente do que a gente estava planejando, porque às vezes acontece tanta coisa boa e às vezes até melhor do que a gente planejou. Porque a gente para e pensa, nossa, que bom que eu vivi isso. Não tem como a vida ela acontecer de forma linear o tempo todo, do jeito que a gente planeja, senão também seria bem chato, né, gente? Seria meio parado. A própria pandemia, acho que pelo menos pra mim, foi o que me fez gostar e arriscar atender online, que acabou ficando sendo o método que eu mais gosto. É, pra mim também. Então, assim, uma coisa super ruim, super horrível, acabou também trazendo essa coisa aí. Então, é ver. E a gente não tá falando aqui sobre ver o positivo, quando tá lá o mundo acabando. Fica aquela positividade tóxica, né? Mas é entender o que eu posso fazer sobre isso, que remoer, que brigar, que reclamar não resolve a situação, tá? Não é fácil, não é, mas necessário também. Então, voltando agora lá no início do episódio para responder a pergunta, a gente volta no início pra gente poder finalizar, que é o que se fazer quando não se pode fazer nada, é aceitar, aprender. Mais alguma palavra? Acho que aceitar e aprender, acho que são as mais importantes. Com certeza. Então, assim, espero que a gente tenha conseguido plantar essa sementinha na cabeça de vocês, que gere, talvez, insights e situações e de momentos que você acabou aprendendo alguma coisa, mesmo que não tenha saído como você esperava, que você conseguiu, talvez, lidar de uma forma bacana, que você se orgulhou, e a gente se vê, claro, no nosso próximo episódio. Esperamos vocês, beijos e até lá. Tchau, tchau!